Salve família, como é que vocês estão? Tranquilo? Eu espero que sim, mano. Mais um Zambra Comenta, hoje início de semana, semana começando, semana de Corinthians, né? Agora tá tendo direto, né? E pra nossa felicidade sempre tem jogo do Corinthians e pra nossa infelicidade também. Ah, que derrota amarga no Maracanã, né, galera? Que derrota amarga. Jogo aceitável, não vou falar um grande jogo, mas um jogo bom, um jogo aceitável, competiu pelo menos, coisa que não vinha acontecendo. Houve uma evolução, de fato, dos últimos jogos, mas ainda assim a evolução não foi suficiente para nos fazer vencer, né? Só que eu vou me apegar no que disse o meu parceiro Diogo Ranzani, que para começar a vencer você precisa pelo menos começar a evoluir, e isso o Corinthians de fato fez, não é inegável, né? O Luxemburgo tem seus méritos, né? Paulinho ali de primeiro volante acaba dando um resultado que para mim é inesperado. Eu não esperava mais nada do Paulinho ah, nessa passagem dele pelo Corinthians e de repente há um sinal de vida com ele jogando de primeiro volante. O Maicon ainda muito longe do ideal, mas enfim, também já começa a aparecer, a mostrar alguma coisa, se bem que a conta a gotas, mas mostra. Fausto Vera fez uma grande partida ontem. Roger Guedes também. Aliás, o Guedes muito dedicado, né? Isso aí é legal de ver. Ainda mais um cara que sempre foi criticado. E até recentemente, né? Criticado por esse que vos falo, inclusive. Né, por ser um tanto quanto individualista. E ele é mesmo individualista. Não é mentira nenhuma, ele é individualista. Mas enfim, ontem fez uma partida muito pro time, muito dedicado. E quando o cara faz isso, ele merece ser citado, né? Em contrapartida, Yuri Alberto, mal demais, muito mal. Meu Deus, o que aconteceu com o futebol de Yuri? Já falei em outras oportunidades também, me recuso a acreditar que o Yuri Alberto de verdade é esse que a gente está vendo. Acho que não é. O Yuri Alberto verdadeiro é um jogador muito útil, muito importante, e acredito que ele vai recuperar o futebol dele. Em algum momento ele vai recuperar o futebol dele. O Yuri Alberto, para mim, não é esse. Eu sei que muita gente já tá com raiva, Yuri Alberto é bagre, já tá comparando a um monte de jogador ruim da história. Mas calma lá. 21 anos, tem margem para evolução. É... Tá muito mal no momento, merecendo até um banco. Né? O problema é que não tem quem colocar no lugar, né? Esse aí que é o problema. Vai colocar o Felipe Augusto da base. Acho que é. O que tem lá é o Felipe, né? Então, mas vai haver compreensão se o Felipe dominar duas, três bolas erradas? Porque a chance acontece, a chance existe. O Felipe não é nenhum primor técnico. É um centroavante mais trombadorzão, mais a moda antiga, né? Mais fixo ali, não é um cara de domínio refinado, de finalizações muito refinadas, muito pelo contrário, centroavantão anos 90, 80, né? E é o que a gente tem. Pode ser ele, de repente, porque a fase do Yuri tá complicada demais. Outro que eu acabei falando, não falando, né, na hora que eu fui destacar alguns jogadores, o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes que estava na geladeira e surpreendentemente apareceu na lateral direita. E pra mim é titular. Depois do que ele fez ontem, Bruno Mendes é o titular da lateral direita. Que coisa, hein? Um zagueiro de origem tomando, pra mim, tomando, né? Eu acho que o Luxemburgo não vai colocar o Fagner de vez no banco. Deveria, mas acho que não vai acontecer. Agora, se acontecer, que coisa, né? O Fagner, que um dia foi taxado de melhor lateral direito do Brasil, perdendo lugar no time para um zagueiro improvisado. Que fase, hein, Fagner? Que fase. Na esquerda também, acho que não tem dúvida nenhuma, cara. Bidu é titular absoluto da lateral esquerda, não tem o que discutir. Não tem que inventar Fábio Santos. Cara, com todo respeito à história do Fábio, mas não dá mais, cara, não dá mais. Infelizmente, eu digo, infelizmente, não dá mais, cara. O Bidu é titular e não pode sair desse time, não. Não pode, não pode. Então, assim, é um primeiro esboço de time que talvez o Vanderlei tenha depois de tantas partidas, 6 partidas, né? Do Luxemburgo. Acho que enfim ele começa a achar um time, né? Com Cássio ali, Bruno Mendes, Gil Murilo, Gil questionado ainda, mas enfim, ontem pra mim foi bem na partida.
A birra de alguns vai fazer com que a crítica venha, mas para mim ontem o Gil foi bem na partida, não foi mal. Quem falhou ontem para mim foi o Murilo, né, que subiu uma agulha na jogada do gol do Léo Pereira, o zagueiro centroavante lesionado subiu e o Murilo ficou plantadaço no chão e o gol dos caras saiu. Foda, foda. Um dia o Corinthians que teve o Fábio Baiano fazendo um gol lesionado, numa arrancada, né? Ele não teve só que subir, o Fábio Baiano arrancou. Não tô tirando os méritos do Léo Pereira, parabéns pra ele, pô. O lesionado ainda conseguiu subir e fazer o gol da vitória do time dele, pô, parabéns, né? Não demérito nenhum, mas é que vem o Fábio Baiano na hora, na cabeça, né? E quando a fase tá boa, o Fábio Baiano faz um gol a favor, acerta a bola no trinco, que nem ele fez em 2004, e quando a fase tá ruim, você toma o gol de um zagueiro lesionado, que coisa. Pois bem, mas eu tava falando do time, né? Então, Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Matheus Bidu, sem dúvida. Já projetando a volta do Renato, e para mim quem sai é Maicon, então Fausto Vera, aliás, Paulinho Fausto e Renato Augusto. E aí no ataque o Adson, questionado ou não, mas é o Adson e Roger Guedes. Fica a dúvida do centroavante, né? Como não tem outro, eu coloco, ainda insisto com o Yuri Alberto. Muita gente fala de colocar o Wesley e Adson e o Roger Guedes centralizado, mas ele não funciona ali, ele não gosta de jogar na posição, então acho que é uma briga que não vale a pena, entendeu? E além de tudo, você vai ganhar um centroavante meia boca e perder um ponta muito bom. Eu prefiro ter um ponta bom do que ter um centroavante meia boca. E aí, se ao invés de resolver um problema, você arruma dois. Né? Então, eu ainda mantenho o Roger Guedes na posição de origem dele e o Yuri Alberto, apesar da fase ali. Se for para testar, sei lá, Felipe Augusto, mas ainda assim achando que ele não toma o lugar do Yuri. Tá? Gosto do Felipe, é um jogador que já subiu da base uma vez, ainda muito novo, não deu certo, não rolou, ainda com o Mancini, né? Foi a primeira subida do Felipe, depois ele volta para a base. Depois o Vitor Pereira puxa ele no ano passado, fez algumas partidas, não foi tão bem, voltou para a base. Teve uma lesão, voltou melhor do que estava antes. Mas ainda assim acho que não é o momento do Felipe. Na janela eu buscaria um centroavante sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tá? Então é isso. Eu acho que o Vanderlei começa a ter um time na mão. E muito me estranharia se os 11 iniciais do domingo, de ontem, né? Fosse diferente na próxima quarta-feira diante do Argentinos Júniors. Jogo tão importante que pode selar a eliminação do Corinthians na Libertadores ou dar uma sobrevida. E vamos ver o que vai acontecer na quarta lá na Argentina, certo? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Tamo junto, não deixe de se inscrever nas redes sociais do Falar Muito Fiel, dá aquela moral para nós, deixa o like, comenta aí, compartilha. E vamos, que quarta-feira tem mais. Corinthians e Argentinos Júniors em La Paternal, estádio Diego Armando Maradona. Jogo esse que pode selar o destino do Corinthians na maior competição do continente. Valeu, um abraço, tamo junto, vai Corinthians, até a próxima.